Muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. A gente começa aqui o nosso bloco de esportes falando de eleições da Chapecoense. Ontem se encerrou o prazo de inscrições para as chapas que tinham interesse em assumir a diretoria da Chapecoense nos próximos 2 anos. 2 chapas tentaram a inscrição para o processo eleitoral, uma presidida por Alex Passos, atual vice-presidente de administrativo e financeiro do clube, outra chapa presidida por Ayrton Pim, e que tinha entre os nomes Adriana Gotardi, atual vice-presidente das categorias de base. Apenas a primeira foi reconhecida e homologada pela Comissão Eleitoral. A gente recebe ao vivo aqui o Dr. Marcelo Zolete, presidente da Comissão Eleitoral da Chapecoense, para falar sobre esse processo. Dr. Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para você. Badá, boa tarde também. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde ao Marcelo, seja bem-vindo. E aí, como é que foi esse processo? Uma das chapas reconhecidas e homologadas, a chapa que é presidida por Alex Passos, a outra chapa não foi reconhecida pela comissão. Por quê? Tinha o edital publicado desde o dia 20 de novembro, né? E eles lá dizia que tinha que ter inscrição, prazo até as 23h59 de ontem, tinha que ter direcionado ao Conselho Deliberativo e também cada inscrito, cada integrante da chapa tinha que ter a sua assinatura num documento impresso, né? E não foi cumprido nenhum desses por essa chapa, que também não deu o nome, nós denominamos chapa 2. A chapa 1, que é Vida Longa Chapecoense, acho que é assim, ou Vida Longa Chape, preencheu todos os requisitos. Então ela foi homologada. E a chapa 2 nós nem homologamos, nós não reconhecemos a inscrição, tá? Pena, né? Gostaria que tivessem 2 chapas, mas não foi cumprido. Neste caso, então, o processo eleitoral ele segue porque tem uma chapa inscrita, mas sem a votação que, em caso de concorrência de chapas, aconteceria em dezembro. Isso. Agora tem 24 horas para recurso, tá? Então, nós temos que foi publicado ao meio-dia essa decisão da comissão eleitoral, unânime, né? São 6 integrantes, salvo engano, e tem 24 horas. Havendo recurso, será analisado se recurso se mantém ou não. E não havendo recurso ou sendo indeferido, aí passa para o processo de eleição, que pode ser feito urna, tudo certinho mesmo sendo uma chapa, ou por uma economia de tempo, de dinheiro, para você não ter que ir atrás de urna nem nada, fazer uma solicitação deliberativa e fazer por aclamação. Que é o que geralmente acontece na Chapecoense, por economia sempre foi de tempo assim, e né? dinheiro, né? E aí já libera também a nova diretoria para contratação, para ir atrás do futebol, para efetivamente assumir o comando. Badá, um ano. Não, eu não vejo muita gente dizendo, porque se tiver 2 chapas divide, eu não vejo problema. Os grandes clubes são assim. E será, Marcelo, que em algum momento os sócios da Chapecoense, será que o clube pode avançar, ao invés de só os conselheiros votarem, será que em algum momento os sócios da Chapecoense também terão essa oportunidade, quem sabe para algum dia escolher os dirigentes da Chapecoense? Sim, pode, né? Alguns clubes têm etapas, Badá. Então, assim, salvo engano, no Internacional, uma primeira etapa, todos votam e elegem 2 chapas e depois vem para o deliberativo. É um sonho de muitos. Só que quando a gente trabalha com estatuto, tu tem pesos e contrapesos, porque às vezes se tu facilita demais, assumem pessoas que às vezes são aventureiros. Então você cria freios no estatuto, né? Então tem essas situações. Os conselheiros, eles têm que estar 2 anos, no mínimo, no conselho para poder se candidatar a algum cargo. E o que é esse propósito? Eles conhecerem o clube e o clube conhecer esse candidato. Então é uma forma de você ajustar essas peças, tá? Mas que é possível futuramente todos votarem, a torcida votar? Sim, pode ser, né? Agora a chapa 2, na verdade, ela demorou demais para se definir, né? Porque ontem, durante o dia, tinha muitas conversas, muitas especulações. Vamos falar a verdade, o idealizador desta chapa 2, o Dr. Ayrton Parisotto, tem uma belíssima história na Chapecoense. E na chapa 2, na composição, havia um ex-presidente da Chapecoense, como Carlinhos Marcon, como Milton Hanauer, como outras pessoas que realmente têm uma folha de serviços prestados à Chapecoense. Eu acho que seria até saudável uma eleição para dar opções aos conselheiros de escolherem qual que eles achariam a melhor composição. Infelizmente, os
os critérios, né, para inscrição não foram obedecidos e aí os conselheiros ficam impossibilitados de ter essa possibilidade de escolha, né? Como eu falei, nós da Comissão Eleitoral gostaríamos de homologar as duas chapas, né? A concorrência é válida para todos, em qualquer atividade. Mas não cumpriram as regras, né? Como no jogo tem regras, o A regra era até 23h59 através de e-mail. Ao Conselho Deliberativo. Isso. E todos os candidatos, todos que integram a chapa, teriam que estar em documento impresso e assinado. E foi enviado 4 minutos depois da meia-noite e através do WhatsApp, que daí particular ao presidente do Conselho, a Comissão Eleitoral. Daí ao perdeu meu e-mail particular. Completamente. Totalmente, né? Não tem o que fazer. E há quase 30 dias o edital publicado e passado a todos. A partir de agora, Marcelo, tem um prazo para essa possibilidade de aclamação? Claro, tem que esperar o período recursal de 24 horas, mas já se vislumbra aí um período para aclamação? O que prevê agora esse processo eleitoral? Etapas, né? 24 horas, uma vez que tem recurso. Não havendo recurso, por questão de tempo e economia, como eu mencionei, eu vejo da possibilidade de aclamação. Não tem por que tu ir atrás de urna, fazer votação. Mas algum prazo, assim, para dezembro, para agora? Até o final do mês. Até o final do mês. Agora, uma coisa parece que fica assim muito clara nesse processo eleitoral de que aquele discurso da atual diretoria, assumimos porque ninguém queria assumir, assumimos porque se nós não assumisse o clube iria fechar. Para essa nova gestão não vai servir. Para essa nova gestão tinha candidato e, né, por questão de edital. Questão de edital, e tem que ser assim, tem que ser tudo muito corretamente, conforme está estipulado, mas o que fica de positivo nessa chapa 2 é de que surgiram novas pessoas dispostas a assumir a Chapecoense, coisa que na eleição dessa atual diretoria não aconteceu, né, Marcelo? Sim, 2 anos passa rápido, né, Badá? Então, quem sabe, na próxima gestão já podem se preparando e acompanhando e auxiliando, né? Então, seria isso. Perfeito. Doutor Marcelo, obrigado pela sua participação com a gente aqui, a gente agradece mais uma vez. E sucesso aí na condução aí desse restante desse processo eleitoral na Chapecoense. Tá bom, obrigado então. E a gente segue falando da Chapecoense aqui, né, desse processo eleitoral, porque a gente vai mostrar como ficou composta essa chapa inscrita e homologada para concorrer à diretoria da Chapecoense. Pode colocar na tela para a gente alguns nomes já conhecidos da atual diretoria. Por exemplo, o presidente Alex Passos, que hoje é vice-presidente administrativo e financeiro, o vice-administrativo financeiro, Jaime Bordion, que atualmente está no cargo de vice-presidente de patrimônio. Luiz Peruzolo, vice-jurídico, já era vice-presidente jurídico do clube. Nas categorias de base, Paulo Pagliari, que hoje tem o cargo de vice-presidente de futebol da Chapecoense. Novos nomes: Valdecir Chiella, na pasta de futebol. No patrimônio, Sérgio Biondo. No marketing, Valdir Lucatelli. E presidente de honra, Isair Gambato. Assim está composta a atual chapa inscrita para a Chapecoense. Você conhece vários desses nomes, né, Badá? Conheço todos e a gente tem que sempre torcer, né, para o bem. Agora, antes da eleição e tal, tem essa decisão sábado da última rodada. Isso aí vai mudar muito da maneira como essa diretoria vai receber o clube, vai ser aceita. Se permanecer na Série B, ótimo, porque eles fazem parte disso. Eles fazem parte de todo esse trabalho dos últimos 2 anos. Se permanecer na Série B, dá uma tranquilidade maior para seguir com os trabalhos. Muito embora já ouvi de alguns dirigentes que aí estão dizendo que se a Chapecoense cair, não é o fim do mundo, que a Chapecoense, se cair, cai de pé, que está preparada para um rebaixamento, mas a gente ainda exige que até o último segundo que a Chapecoense lute para permanecer. Não depende apenas dela, é uma situação difícil e complicada, mas para a diretoria, para quem está saindo, para quem está deixando o clube, um exemplo é o presidente Ney Maidana. Para o Ney Maidana seria uma saída, vamos dizer assim, de cabeça erguida, se evitar o rebaixamento. Porque é um cara que se dedicou, a gente sabe, né, e sair com um rebaixamento ficaria marcado e a gente torce para que não aconteça isso, porque o Ney Maidana é uma pessoa do bem e que a gente gostaria que saísse de cabeça erguida do clube, porque ele sempre procurou fazer o melhor. Agora, não vamos ser demagogos, vamos focar no jogo do final de semana, na última rodada, mas a chapa está aí e não adianta. Quem acompanha a rede social sabe que é uma chapa que tem forte índice de rejeição. Alguns membros da chapa, não todos, mas alguns têm. E aí vão ter oportunidade
principalmente se a Chapecoense permanecer na Série B, vão ter a oportunidade de no ano que vem, porque a questão jurídica, financeira, a gente sabe que tomou bastante tempo desta atual chapa, desta atual gestão que está aqui, a gente tem que saber dar os méritos e a gente pode amadurecer isso aí na sequência. Mas o futebol, que é o que interessa para o torcedor, ele foi muito mal conduzido nos 2 anos. E o que pode melhorar é a permanência na Série B. Se cair para a Série C, aí vai ser um desastre total, coisa que esperamos que ainda seja evitado. Tomara. E a gente vai falar justamente disso agora, da parte do campo, porque o Avaí perdeu por 4-0 para o Sampaio Corrêa. Vamos ver como é que ficou a classificação. O Chapecoense acabou perdendo uma posição a mais na classificação, porque o Sampaio Corrêa foi a 39 pontos, Badá. Foi para a 15ª colocação, passou a Chapecoense, era o 18º. A Chapecoense estava na 17ª, acabou perdendo uma posição. E a gente espera que o oposto ocorra nessa rodada, né, Badá? Mas o Avaí... Não, deu gente, era de se imaginar esse resultado. O Avaí que nunca me decepcionou, ontem me decepcionou. Os torcedores do Avaí que estavam pedindo para o Avaí entregar... Nem precisava, né? Estavam indignados. E nós torcendo para que desse mais. Eu queria que desse 5-6-0 para o Sampaio Corrêa. Porque foi para encerrar com chave de ouro, né? O Avaí já buscou permanência, então não surpreende a derrota do Avaí, poderia ser por mais, não teria problema nenhum. Sampaio Corrêa joga fora com o Sport Recife, o Sport precisa da vitória. A Ponte Preta joga em casa contra o CRB, motivado, com incentivo, pode ir lá roubar ponto da Ponte Preta. E o Tombense em casa com o Mirassol, que ainda tem condições de buscar a classificação. Desses 3, 2 não podem ganhar. No máximo, empatar. De 3, vamos dizer assim, ó, Ponte Preta ganha lá do CRB. Daí Sampaio Corrêa e o Tombense não podem ganhar. Podem, no mínimo, no máximo, empatar. E lógico, Chapecoense tem que fazer a sua parte, que é ganhar do Vitória aqui, para ainda ter possibilidade de escapar do rebaixamento. Mas se cair, não adianta reclamar. Vai ser por merecimento. E na manhã de hoje, o goleiro Ayrton concedeu entrevista coletiva na Arena Condá, uma das últimas entrevistas do clube nessa temporada. É claro que o tema foi justamente esse que a gente está falando aqui, o alto risco de rebaixamento da Chapecoense. E a gente vai conferir agora o que falou o goleiro Ayrton. O sentimento é de muita esperança, cara, de muita esperança de que realmente a gente vai conseguir, fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir sair, sabe? Apesar dos pesares, de estar sendo um ano difícil, nós chegamos vivos, né? Era o que a gente queria, na verdade, chegar fora da zona nesse momento só para depender de nós mesmos e, tendo a nossa vitória em casa, confirmar. Como não foi possível, mesmo assim a esperança é muito grande de que a nossa vitória vai nos tirar ao final da rodada, jogos simultâneos, né? Vai ser um nervosismo a mais, né? A torcida vai ser um termômetro para a gente também, a gente vai acabar escutando alguma coisa. Mas eu tenho muita esperança de que vai dar certo. Tá aí o goleiro Ayrton, tomara que dê certo.